e professor aposentado da Universidade Metodista de São Paulo e da Universidade de Taubaté, com o meu privilégio de ser da primeira turma do Manuel. Por favor, Manuel. Bom, muito bom dia a todos. Em nome da Sheila, eu cumprimento todos, as autoridades, os interessados no tema, os trabalhadores da saúde mental, os estudantes, enfim, toda essa comunidade humana que se reúne aqui para a gente pensar, refletir sobre um tema de difícil entendimento, como são todos os temas na área de saúde e doença mental, que na verdade não gosto muito do nome mental, embora todo mundo tenha uma mentalidade que favoreça a saúde ou a doença. Eu penso que ou a gente tem saúde ou não tem saúde, quer dizer, a saúde é o recurso fundamental para a vida, ainda que a gente tenha doenças e várias doenças, e na minha idade, com certeza, pelo menos 2, 3, 4 doenças crônicas que não impedem a saúde e a vida. Então, enquanto a gente estiver acima da terra e abaixo do céu, é porque a gente tem saúde e a gente precisa promover saúde e vida. Eu, particularmente, estou ficando um velho rabugento, às vezes um pouco emotivo, e não gosto muito de algumas palavras, não é? Eu penso que a gente precisa fazer uma faxina na área dita de saúde mental, que para mim é a área de saúde e vida, e senão a gente fica mente e corpo até hoje, cartesiano, binário, né? É limitador. A saúde é um todo, e o especialista é um bicho perigoso, porque ele toma parte pelo todo. Esse é o especialista mais perigoso que há. Quando eu era jovem, me chamavam de especialista em dependência de drogas. Por quê? Porque eu vinha de um hospital psiquiátrico, de uma clínica que trabalhava com dependentes de drogas. Eu ficava muito incomodado com isso. Mas essa pecha pegou e até hoje o Manuel trata adolescentes, lida com adolescentes, dependentes de drogas. Marca demais. Então, lá pelas tantas, eu juntei uns amigos, vamos criar a Associação Brasileira de Psicologia da Saúde. Chega desse negócio de psicologia hospitalar, desse complexo de vira-lata dos psicólogos que acham que você trabalhar em hospital é uma coisa divina. Acho que divino é trabalhar em qualquer contexto onde há pessoas, não é? E trabalhar numa perspectiva do desenvolvimento humano. E, claro, o hospital também cabe com o ambiente humano, e as questões da saúde estão presentes em todos os locais que tratam doenças. Ponto. Bom, e aí nós criamos a associação está viva, está rolando por aí, com outras pessoas, o Manuel já está fora, já, não é? Participa eventualmente, mas não está mais naquela luta de organizar congressos, eventos e tal. O último acho que foi em 16, na Universidade Federal de Santa Catarina, foi o nosso 5º congresso. Agora teve o 7º em São Paulo, etc, etc. Mas vamos falar do suicídio, e, enfim, estar aqui é muito bom, é a minha casa, é a minha casa acadêmica, é o meu ponto de partida. Eu cheguei aqui na Unital e, de certo modo, me convidaram, tem que fazer mestrado, tem que estudar e tal. Aí eu fui lá, fiz o mestrado, falei, agora eu vou para o doutorado, vou, não vou, fui gostei e tal, fui lá para a Unicamp fazer em saúde mental, e lá só estudei doença mental. Falei, que desgraça, eu querendo olhar a saúde, né, Cláudia? E só se fala de doença, maldição. E se chegar no DSM, pior ainda, é um palavrário vazio de substância humana, né? Enfim, então a gente precisa... fiz uma formação em grupo análise, as pessoas, Manuel, psiquiatra, não sou. Oficialmente eu fiz a formação clássica em psicoterapia analítica de grupo ou grupo análise. Porque eu entendo que cada um de nós é um grupo, desde o grupo de ascendentes até o grupo atual de convivência e o grupo de todas as ilusões que nos acompanham. Então, o tempo todo nós somos um grupo. Isso está no Freud.
no texto lá de psicologia de grupo, que também se chama psicologia das massas para alguns, ele fala de grupalidade. Grupalidade é o grupo interno, é o grupo psíquico das identificações a partir do grupo primário e de todos os grupos secundários que compõem a nossa história, grupal e comunitária e institucional, e alguma brecha aí para buscar alguma singularidade, alguma originalidade, alguma peculiaridade própria de cada um nessa cultura de gado, de massa, né? E aí tem que ler o Nietzsche e tal para entender um pouco esse negócio de ser o camelo na relação sadomasoquista com o trabalho, com as tarefas, de aguentar peso, se matar de tanto trabalhar. Ninguém fala. Muitas pessoas se matam no trabalho, outras se matam no trânsito, outras se matam no sucesso. O êxito é extremamente traumático. Se fala só do trauma, não é para carência. O êxito é extremamente traumático. Vejam quantos atletas, quantos artistas, quantos empresários, quantos professores, quantos pesquisadores não aguentam a expansão rápida de um êxito e terminam a vida de uma forma trágica. E as pessoas estranham, não, mas o cara tem tudo. Será que alguém tem tudo? Que bobagem, né? A gente não tem nada, né? A gente tem um tempo de vida, é o que a gente tem. Bom, então vamos em frente aí, senão... Eu fiz questão de todos os livros que a gente lançou pela ABEP, esses são 2 exemplos. A gente toca lá a promoção de saúde, eu tenho uma tara pela promoção de saúde, um fetiche pela promoção de saúde. E tenho lá a minha birra com a centralidade na doença, que é prevenção. Falar em prevenção é de doença. Você está pensando em quê quando você pensa em prevenção? Em doença. A gente tem que dar um passo atrás, principalmente na psicologia e na boa medicina. E tem que pensar em como se promove saúde e vida, mesmo nas doenças mais graves, mesmo nas situações mais extremas de doença. É isso. Então, por exemplo, aquele livro lá da saúde na escola, a gente fez antes dos primeiros casos de matança nas escolas brasileiras, que a gente gosta tanto dos americanos, que a gente imita, inclusive, esse problema que hoje já existe na escola brasileira e que não existia. Mas a primeira manifestação do comportamento psicótico é a imitação. Então a gente é uma sociedade que tem elementos psicóticos muito interessantes, né? Buscar eternamente um novo colonizador e eternamente buscar uma referência paterna, uma referência de autoridade externa. E aí a gente abandona a autoridade dentro da gente, a autorização, a autoria dentro da gente. Ao nascer, não é? Seja que momento de vida, nascer para o dia de hoje, para o agora, para esse instante. Então está cheio de gente morta por aí, viva biologicamente, mas morta em termos de buscar esse nascimento íntimo, próprio, peculiar. Talvez uma psicoterapia ajude, talvez uma análise ajude, mas principalmente a reflexão, voltar-se para si, ou a autoanálise ajude. É bom lembrar que Freud não teve analista. Claro que teve trocas e todo mundo teve bons encontros lá, em ambiente seguro para falar de coisas íntimas, que não é sexo. Coisas íntimas são as coisas que interessam. São as coisas difíceis de serem faladas, de serem comentadas. Bom, então é possível, não custa necessariamente, a não ser uma disponibilidade para olhar para dentro desse... Vamos em frente aí. Então, que essa capa foi feita antes do primeiro. Eu que sugeri essa capa, os meninos entrando alegres para a escola. Então, eu sempre tive uma interface, né, com a saúde e a educação
desde o tempo que eu trabalhava aqui com temas psicológicos na adolescência, no Balbi e num outro colégio particular, chamavam naquela época orientação sexual e de droga. Falei, vamos tirar esse nome Marta Suplicy é bom, mas é meio batido. Vamos abrir um espaço aqui para a garotada falar do quê? Dos temas que interessam para eles. A partir deles, adolescente pensa, adolescente tem vida própria, crianças têm vida própria, e muitos ainda veem como um pequeno adulto, não é? Seja criança, seja adolescente. Ou a pressa dos pais em que o filho defina uma identidade, ou que ele dê conta da própria vida. Vai devagar aí, vai devagar com dor aí. Bom, as fontes para essa fala, fui longe, hein, Sheila? Você realmente me fez pensar algumas coisas que eu nunca falei de suicídio e nunca falei de depressão. Gozado, né? Então, a primeira vez. Eu não gosto de falar desses temas, a não ser em sala de aula e tal, com um grupo que a gente já tem alguma intimidade. Agora, com um grupo em que a gente está nascendo uns para os outros, uns para o outro e para os outros. Agora, é mais difícil. Eu acho um pouco irresponsável falar de certos temas de uma forma vulgarizada ou descuidada, ou sem saber para quem você fala. Esse é o ponto. Então, eu tenho essa preocupação sempre. Mas vamos lá. O texto básico que eu vou falar é Luta e Melancolia do Freud. Era início da guerra, em 14, 15, ele escreveu, foi publicado em 15. Era início da Grande Guerra. Então, época de guerra é época de matança e de suicídio heróico pela pátria. É época que você tem licença para tirar a vida do outro e tirar a própria vida. Ato heróico, morrer pela pátria. Bom, os kamikazes e tal, e os homens bombas estão aí até hoje. Vai? Então vejo que. E o Freud tem um texto nesse mesmo volume, que é o 14, das obras completas, Reflexões para Tempos de Guerra e Morte, atualíssimo. É o que a gente está vivendo hoje. A crueldade, a perda da carapaça civilizada, da aparência, desse verniz, não é? De humanidade, de respeito ao outro, de respeito à vida, vai embora em tempos de guerra ou em tempos de dificuldade econômica, etc. É o que a gente está vivendo aí, tempos de ódio, não é? E o ódio está em todo lugar, em todas as famílias, em todos os países. Então não é questão do Brasil, é questão do mundo humano, em que facilmente a gente divide as coisas. De um lado, os ídolos, os salvadores da pátria, e de outro lado, os bodes expiatórios. E sempre tem um salvador da pátria de ocasião e sempre tem um bode expiatório de ocasião. Porrada para o bode expiatório e ajoelharmos e endeusarmos o nosso ídolo, a nossa necessidade de um pai ideal. O suicídio tem muito a ver com a morte do ideal. A melancolia tem muito a ver com a morte do ideal. E o suicídio é fundamentalmente matar o sofrimento, matar o ideal que não foi realizado. É isso, ninguém se mata. Mata o ideal que não foi realizado, retira a energia do ataque de ódio para o próprio eu, e esse eu é uma paz, e a paz para alguns só vem por esse ato final. Daí a importância de respeitar o ato suicida e o suicida. Respeito necessário. Não é um ato de coragem, nem um ato de covardia. É um ato de impossibilidade de continuar a vida. É isso. E, claro, há mais tentativas de suicídio que suicídio. Quem trabalha na área sabe. 20 vezes mais tentativas do que efetivos suicídios. Os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres, no mundo. No Brasil tem 14 mil mortos em média por ano por suicídio,
é um número considerável, não é? E fora o suicídio indireto, que ninguém fala. O suicídio indireto é no trânsito, é nas brigas, em vários ambientes sociais. O suicídio indireto é o cara sair embriagado de moto, ou sair embriagado. Eu perdi um paciente, tem um mês e meio, saiu de moto e tal, tinha bebido umas e outras, e ninguém vê isso como suicídio, vê como um acidente de trânsito. Não foi. Infelizmente não foi. E porque eu conhecia, estava com ele há algum tempo, e a minha preocupação com ele era que ele não matasse alguém. Estava muito perto dele matar alguém, inclusive feminicídio. Lá a mulher não queria mais ficar com ele, né? E feminicídio é isso, gente. E ele queria matar alguém. Às vezes escolhia um outro inimigo. E o Freud já diz nesse texto, no Luta e Melancolia, que a gente precisa ficar muito esperto com quem quer matar alguém, porque esse também pode se matar. Matar, e tem uns que matam a família toda e depois se matam. É o mesmo fenômeno. Suicídio e homicídio é o ato psicótico extremo, quando o delírio não serve mais, quando a alucinação não serve mais, quando a racionalização neurótica não serve mais, quando a defesa psicológica vai embora. O cara fica totalmente desprotegido em relação às suas feridas. As feridas estão numa intensidade de carne viva tão grande que ele, de certo modo, quer se livrar do sofrimento, só que ele vai junto. Esse é o detalhe, não é? E é o último ato. Bom, então, tem um livro que eu quero falar aqui, Sofrimento Psíquico à Margem do SUS, é da Teresa Endel, uma colega nossa da PUC e tal, minha amiga, e é lindo esse texto dela, lindo, para quem trabalha no SUS, para quem trabalha com saúde pública, tal, ela vai falar desse sofrimento que está ali nos balcões e nas instituições do SUS. Claro que ela é uma defensora do SUS, como nós, tal, trabalha, dá supervisão, porque não dá para trabalhar em saúde sem supervisão. Não dá. Se a gente quiser ter uma saúde séria, precisa de supervisão. Precisa cuidar do cuidador. Senão é ele que se mata. Se mata tentando trabalhar. Precisa se matar fisicamente. Tá? Importante lembrar que quem mais se mata são os mais idosos. Quem faz mais barulho é o adolescente ou adulto jovem. Mas quem se mata mesmo, em maior número, são os velhos, o pessoal do nosso time, que se depara com uma crise amorosa, crise financeira, enfim, feridas narcísicas insuportáveis. Já foi 10 minutos? Quanto foi já? 20. Então eu vou acelerar. Bom, eu publiquei uma coisinha sobre suicídio na revista de Boletim de Psicologia, a revista mais antiga da psicologia brasileira, da Sociedade de Psicologia lá de São Paulo, meus amiguinhos lá. E é um trabalho junto com a Miriam Benicasa, do mestrado dela, que ela queria. Sabe o que os adolescentes pensam sobre drogas, sobre. Vou perguntar para eles. Apareceram vários temas. Um deles era o suicídio. Porque era de uma região de Santa Catarina, a população da pesquisa, os grupos da pesquisa, e lá era muito comum os adultos se matarem. E um dos adolescentes levou para um dos grupos de pesquisa, grupo focal, o risco do suicídio, associando o suicídio com tristeza. Eu relutei em botar o nome tristeza, porque tristeza é um negócio muito bem-vindo. Mas claro que aí, quem for ler o texto vai ver que é melancolia. Não estamos nem falando de depressão, não aguento mais a palavra depressão. Falta depressão no mundo, falta cair em si. Agora, a desgraça é melancolia. O Freud já fala, estão começando a falar de patologia depressiva. Mas o negócio é o termo antigo, é melancolia. É rebaixamento
da autoestima, rebaixamento do autoconceito, é autodepreciação, é autotortura, é ferocidade contra si mesmo, que é além da crítica do obsessivo, é um pouco além. Né? Por quê? Porque a pessoa, de certo modo, no estado de melancolia, ela invalida a possibilidade de um bom convívio. E ela quer levar todo mundo junto com ela para a amargura que ela vive. E ela consegue contaminar o ambiente. E ela desinveste, como no luto, da relação com o ambiente social. No luto é normal. Eu falei, por exemplo, no luto é normal você desinvestir durante um tempo. Mas depois do tempo passa. E você volta, morre teu pai, morre tua mãe, morre uma pessoa querida, morre lá meu irmão. E o mundo continua igual. Mas talvez para você não continue igual. Aí você vai fazer o que com isso? Né? Entrou em luto, tem gente que entra, tem gente que não entra, tem gente que entra e não sai, melancolia. Entra no caixão de fundo para sempre. Nossa, então que é bom, isso. Então, vamos em frente. A Cláudia também fez um trabalho lindo de mestrado, onde ela fala de nós aqui, dos dirigentes ou dos profissionais da área de saúde que vão tratar dependentes de droga, psicoses, perversões, neuroses. Vamos ampliar esse nome, não é? E ela faz um trabalho lindíssimo, que foi publicado na revista da PUC, não é? Por Campinas e tal. Está lá, trabalho bem citado, bem visto, é um dos trabalhos mais citados em teses e publicações atuais. Esse também é bem citado. Bom, como falamos de flor aqui, agora eu preciso falar de literatura, que é a minha paixão. Eu acho que as melhores teorias psicológicas estão na literatura. Aí. Machado de Assis e Alienista, recomendo, leiam. É um conto, O Alienista. Pequeno. É atualíssimo. Um outro do Machado de Assis é o conto do espelho. O espelho trata do quê? Uma nova teoria sobre a alma humana. Lá Machado de Assis diz de forma brilhante que nós não temos uma alma só, nós temos duas. Uma que olha de dentro para fora e a outra que olha de fora para dentro. E o equilíbrio entre as duas é fundamental. Significa o quê? Se você só está do lado de fora, senso comum, você está fora de si. É doido, né? Perdeu a cabeça, perdeu a capacidade de avaliar. Teste de realidade de Freud, vou voltar para o zero. Teste de realidade. O princípio do prazer para o Freud é a pulsão de morte. Prazer é morte, gente. Pode levar ao gozo. Gozo é tensão zero. Tensão zero é aquilo que foi falado pelo poeta aqui, pelo nosso cantor. Tensão zero é morte. É vida eterna. Vida eterna é morte. Ah, morreu, merece descansar, está na eternidade. Eternidade é morte. Do meu ponto de vista. Bom, então, esses homens, antes de chegar nos homens aqui, imprudentemente poéticos do Portuga, vão ficar no nosso gênero, Machado de Assis. Eu estou relendo os contos do Machado de Assis. Esse espelho é maravilhoso, porque ele vai dizer que quem só olha para dentro ou quem só olha para fora está numa situação de desequilíbrio. Quem só olha para dentro, a gente sabe, vai ser um grande psicótico. Só tem o mundo de dentro. E não tem teste de realidade. O que ele pensa é. O que ele sente é. O que ele faz é. Não tem dúvida. É o mundo da certeza. É o mundo psicótico. É o mundo da certeza absoluta. Delírio. Já está no Descartes. O Descartes fala que a certeza é um gênio maligno. Está lá. No método do Descartes. E está lá no Tratado das Emoções. Que a única salvação é olhar para dentro e olhar para fora. Mas está no Machado também. Então, contra o espelho, leio que vocês vão entender um pouco melhor o que é enlouquecer e matar-se. Ou matar. É o caso de um alferes que trabalhava numa milícia. Milícia era a polícia não militar no Rio de Janeiro, no século XVIII. Chamava-se milícia. Mas era oficial.
Muito bem, o povo vai embora porque o assunto é duro. Bom, esse livro do Walter Ugumãe, Homens Imprudentes e Poetas, tem a Montanha dos Suicidas. E alguém leu? A Montanha dos Suicidas, no Japão, em Kyoto. Bom, o Japão não é o primeiro país em morte, o primeiro país é a Índia. O segundo é a China. Tá? Os países nórdicos têm fama de ter muitas mortes, não é verdade, mas tem tanta morte assim nos países de democracia social. Bom, então tem lá os honoráveis suicidas, consideração e respeito ao suicida. O Saguro, que é um artesão, ele vai plantar flores na montanha dos suicidas. E o Itaro, que também é um outro artesão, vai plantar esculturas. Qual a ideia? De que as pessoas, ao verem beleza, poesia, encantamento, mudem o seu interior. Nossa, que lindo. E havia várias formas no caminho dessa montanha, daqueles que desistiram do suicídio. Então, claro que falar de suicídio não vai evitar suicídio, falar de drogas não vai evitar o consumo de muita falação, gente. Tem que falar de flores, de poesia, de vida, de perspectivas de saúde e vida. É isso, o resto é terror. Bom, todo mundo estava esperando um sábio e... Por quê? Porque a vinda do sábio, o Salvador, né, a esperança, haveria de derramar sobre as dores de todos uma carícia redentora. Bonito, hein? Bonito. Um sábio capaz de aprofundar as escolhas dos suicidas. Bom, vamos em frente. Vale a pena ler. Tem lá o Saguro, vocês vão adorar. É riquíssimo esse livro. E ele tem outro livro muito legal, O Filho de Mil Homens, que vale para todos nós. 5 minutos. Eu vou respeitar o tempo, sou como obediente. E aí, a primeira experiência que eu tive com suicídio, eu era um jovem psicólogo num hospital psiquiátrico. Aí, do nada, um cara que estava super acompanhado, tinha 2, 3 do lado dele, tinha risco de suicídio, todo mundo sabia disso, né? Ele ouvia vozes alucinatórias, vozes que diziam: mate-se, mate-se. E lá pelas tantas ele saiu correndo lá do refeitório, mergulhou pela janela, quebrou o vidro e tal, se machucou todo, não sobreviveu. E ele disse que as vozes mandaram ele se matar. Como é que a gente previne vozes imperativas? Como é que a gente previne sadismo e masoquismo, que são as principais fontes de morte? Como é que se previne isso? Saúde mental, com atenção, uma rede bem estruturada, com equipes, não é, respeitadas, trabalhadas, com mais equipes, ou seja, com o valor à saúde e à vida que a gente não tem. A gente tem valor à doença e à morte. A gente valida a morte, valida a doença, tem licença por doença, não tem licença para a saúde. Cada vez mais, na cultura que a gente vive, lazer, férias, momentos de contemplação, são momentos pouco valorizados. Então tem uma rede de excitação, de estímulos, as redes digitais, quando mal usadas, podem ser bem usadas. Inclusive eu tenho lá minhas redes também, gosto. O problema é como se usa. Mas falta a rede indígena, a rede de descanso, de contemplação. Está faltando essa rede. A nossa cultura tem raízes nessa rede e pode nos ensinar muito, como ensinou os europeus a tomarem banho. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Até quando a vida vale a pena? Bom, o Freud, vocês sabem, ele descobriu um tumor na boca em 1923 e viveu 16 anos com umas próteses horrorosas e teve 30 cirurgias.
Ele já tinha combinado com o médico dele que, ó, quando não valer mais a pena, bye, morfina, opiáceos, né? Então, Freud pode falar que ele foi um suicida. Ou teve uma morte assistida. Por quê? Aí é a perspectiva de cada um. Cada um aí com a sua perspectiva. Mas ele viveu 16 anos e publicou coisas lindíssimas com uma doença dessa gravidade e dessa complexidade. Naquele tempo que não tinha antibiótico ainda. 1923 não tinha nem antibiótico ainda. Antibiótico é dos anos 30 e começa a ser usado mais largamente pós-guerra, né? Pós-guerra. Bom, eu não vou falar disso não. Vamos em frente. Eu vou logo. Eu acho o seguinte: todo mundo pensa em se matar e todo mundo pensa em matar. Coisa da nossa mente. E quando um de nós dois morrer, eu vou para Paris, a piadinha do Freud. Uma das piadinhas que ele conta. Quando um de nós, um ato falho, né? Quando um de nós dois morrer, eu vou para Paris. Então quem vai morrer é o outro. Sempre é o outro que vai morrer. Sempre é o outro que vai. Então a gente vai, descansou, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento nosso. Gente, é um alívio quando alguém morre. Por mais amado que seja esse ser, é lindo quando ele morre, a gente fica livre daquele mal-estar. Claro que o nosso recálculo, os mecanismos de defesa existem para a gente se proteger e manter a nossa pureza, a nossa santidade. A maldade é do outro, não é minha. Né? Enfim, sou puro. Bom, então o ato neurótico é fantasiar a morte própria. Alguém encheu o saco, vamos pensar na morte dele. Pai, pensa na morte do filho, quando ele começa a dar um bom trabalho. O filho pensa na morte dos pais, quando eles começam a aborrecer e a se intrometer demais. Mas continua se intrometendo. Faz falta o pai que dá uma posição. Precisa ter posição. Pai bonzinho é o pior pai que tem. O pai precisa ser real. E às vezes imprime umas castrações que os filhos não gostam. Depois vai para a análise, vai resolver isso para lá. Castração é necessária. É isso aí. Teve uma época no Brasil colônia que as crianças estavam se matando, como os nossos indígenas estão se matando em Mato Grosso e tal, e tomando umas piritas a mais. Então, qual que é o negócio lá? As crianças achavam que iam para o céu, e que o céu era bom, que morrer era bom. É isso que algumas religiões pregam. É ir para o paraíso, ir para o céu. Então vale a pena morrer, né? Está no Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Leiam. É o Brasil de hoje. Casa Grande Senzala. Como é o Brasil de hoje, Sobrados e Mucambo, que é bairros nobres. A imprensa insiste em falar bairros nobres. Nobreza só em Petrópolis. Não tem nobreza mais no mundo. O que tem é alto padrão econômico. Mas a imprensa adora falar bairro nobre. Já falei com muitos jornalistas, quando é que vocês vão mudar esse termo? Vamos fazer uma faxina dessa linguagem aí. E periféricos, são os mucambos, os casebres, as casas precárias. Sobrado, as casas dos ricos, vai. Está lá, Gilberto Freire. Não há autor açucarado. Quem fala isso não deu cara, na minha opinião. Só que ele enaltecia a miscigenação. E o Brasil puro não valoriza a miscigenação até hoje. Bom, matar a aula, trabalho, enfim, comer, se matar de tanto trabalhar, estudar, vamos em frente. Acho que entenderam, né? Consegui passar a ideia. Não tem problema encerrar os 30 minutos. Então, a morte do herói é legal, né? Que o herói morreu, mas você não morreu. O Freud é genial. São frases do Freud. Rápida, 1 minuto, vai. 1 minuto só, pode ser? Então, a morte é do outro, etc. Mas a gente sobrevive ao herói que morre. E a gente espera um outro herói. Sempre um novo herói. Eita, mundo infantil nosso, né? Isso que é o mundo infantil, o mundo que não fala explicitamente, mas está em nós. A gente não abandona o infantil, o adolescente,
que está em nós. Vamos em frente, ver se... não vai dar para falar disso, paciência, vamos explicar. Melancolia, a vida é um fardo. E tem uma ambivalência, amar e odiar. Não existe amor sem ódio, gente. Não tem amor sem frustração. A tolerância à frustração é o caminho. É difícil, né? Tolerar expectativas não alcançadas e autoconceito negativo. Na melancolia, diferente do luto, sempre tem um autoconceito negativo. Não tem isso no luto. Tem a perda, mas você desinveste do mundo, mas depois volta. Melancolia, o Freud diz também é espetacular, porque às vezes você retoma, sai sem prejuízos. Tem gente que, depois de uma fase muito melancólica, retoma a vida. E tem outros que vão para a euforia, para a mania. Ninguém fala, né? Que a mania e a melancolia são correlatos. Onde há uma mania, uma expansão do eu, uma grandiosidade, uma incapacidade, né, de controlar os seus impulsos, a sua violência, também há uma violência interna muito grande que momentaneamente é desligada. Não há euforia sem depressão. Que é o problema que a gente vive hoje, o mundo eufórico. Um mundo de muita excitação e baixo tempo de pausa, de contemplação. É isso, precisamos de pausa, não é? Caro secretário adjunto. Vamos em frente que eu vou terminar, vai? Estou enrolando vocês. Olha, Fernando Pessoa, outro Portuga, que é legal. Se te queres matar, por que não te queres matar? É maravilhoso isso. O que os outros vão pensar de mim, ela fica lá, né? Remorso adiantado, de chore. E quem se mata, na verdade, é um sádico, porque ele sabe que vai matar muita gente junto com ele. Ele vai levar muita gente à sofrência. Por último, mas ele não tem consciência disso. Então, vamos ter respeito por ele. Vamos em frente, para terminar. Pode pular, falar de... Então, agora isso é legal. Legal para quem é cuidador, para quem trabalha na área, né? É do Meltzer e da... Surgiu o nome dela agora. Mas vamos lá. Da Martha Harris. É uma dupla da psicanálise inglesa que fizeram um livro sobre como educar, como dar elementos para as escolas, para a saúde, para a Unesco. Aí fizeram isso. Olha, a função do adulto ou da pessoa amadurecida é gerar amor, promover esperança, acolher sofrimentos, orientar o pensar. Olha que tarefa. Pessoa adulta, pessoa amadurecida, não é só a pessoa que tem idade. Idade não quer dizer nada. Agora, qual o papel do doente ou da criança birrenta? Vamos lá. Agora o próximo. Gerar ódio, semear desespero. O adolescente adora provocar desespero dos pais. Mas tem adulto que também adora. E tem velho que também adora provocar desespero nos outros. Isso é um problema para ser, não é, carregado pelos outros. E ele próprio não se acolhe, o outro não me acolhe, não sei como você se acolhe, você se escuta, você presta atenção em você. Tá? Então é isso aí. É confusão, né? Só confusão. Vamos em frente. Não vou falar disso não. Só o último. Pode ir. Olha só quanta pode coisa. ir. Olha. Aí sim, o meu poeta maior, o escritor maior. Preciso ler, meu Guimarães Vaza. Viver é muito perigoso. Nós, da área de saúde, da área de educação, da vida, nós da vida. Querer o bem com demais força, autoritarismo, uma autoridade, de certo jeito, de qualquer jeito, vamos lá, né, meus amigos aqui, pode já estar querendo o mal por principiar. Esses homens todos, a boa vontade, né, da prevenção, esses homens todos puxavam o mundo para si, para consertado, mas cada um só vê e entende as coisas
do seu modo. Lindo, não? E aí acabo. E aí tem o YouTube lá do Manuel, Saúde Mental e Afeto, tem Instagram, tem TikTok também. E tem Taubaté lá, inclusive os IPs amarelos foram postados. Ó. Obrigado a vocês, desculpa o falatório.